os municípios. E hoje eu estou com alguns colegas do Unicef. Bom, Ranieri, que... Faça um tchauzinho aí, gente, por favor. O Ranieri, que vocês conheceram também na visita e fica em contato com vocês agora por telefone, por e-mail, por WhatsApp, enfim, não larga do pé de vocês. A gente tem a Rosana Vega, faz um tchauzinho aí, Rô. A Rosana, que é chefe da área de proteção do Unicef no Brasil. A gente tem também o Júlio, tchauzinho, que é responsável pela área de parcerias, é um dos colegas responsáveis pela área de parcerias do Unicef no Brasil. Luciana chegou? Você identificou aqui? Sim, eu coloquei boa tarde sabendo que você é você, gente. Luciana, Imaculada. Não vi, elas chegando ainda. Tá bom. Tem alguns outros colegas do Unicef que vão entrar ao longo do caminho. A gente está acabando de sair de uma outra reunião de toda a equipe, então o pessoal deve estar chegando devagarzinho, mas a gente vai começando. E aí, aos poucos, vamos entrando. Como a gente marcou uma conversa de 1 hora só, e nós somos vários, a gente não vai conseguir fazer uma rodada de apresentação, né? Então, por isso que a gente pediu para colocar os nomes aqui do lado, e aí o Ranieri vai me ajudando depois com as perguntas para a gente poder fazer essa interação da melhor maneira possível. Estamos nos descobrindo, né, gente? Estamos descobrindo uma nova maneira de viver. Eu estou vendo que tem várias pessoas nos escritórios, então estou supondo que vocês estão na prefeitura, trabalhando alguns com máscara, todo mundo tomando os devidos cuidados aí para não ser infectado pelo coronavírus. A gente está trabalhando de casa, já tem desde março, né? A gente está cada um na sua casa e indo para o escritório muito ocasionalmente. Vi que a Melanie entrou, a Melanie é da nossa área de comunicação. Mel, não sei se gente, um prazer falar com vocês. Pronto, também teve com a gente nas visitas de março, então alguns de vocês vão lembrar dela. Eu vou compartilhar a minha tela para eu poder usar aqui uma apresentação em PowerPoint para guiar a nossa conversa. E a minha intenção é falar o mínimo possível para a gente poder ter mais tempo para as perguntas e os comentários de vocês, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Dá para ver minha tela, Rani? Dá sim. Sim, estou vendo. Ok. Então, alguns pedidos iniciais, né? A gente queria pedir para vocês manterem o microfone desligado, só para a gente não ter interferência no meio do caminho e para a gente depois poder fazer as perguntas lá no final. Queria pedir para vocês usarem o chat, né, esse espaço de bate-papo do lado da tela à direita, para fazer as perguntas e para se apresentarem, e para vocês manterem a câmera desligada, se isso for garantir melhor conexão para vocês. Se não fizer diferença, por mim tudo bem, não tem nenhum problema. Eu não consigo ver vocês enquanto eu estou compartilhando a minha tela, mas os colegas aí vão vendo as reações e vão monitorando o que está acontecendo. Ranieri, você quer falar um pouquinho da nossa agenda? Claro, Dri. Pessoal, conforme a gente se organizou aqui, e também para vocês entenderem a dinâmica de hoje, a gente teve essas boas-vindas a Adriana, né, que é a nossa chefe do escritório de São Paulo. A gente vai passar um pouquinho a ideia, esse é um segundo momento que a gente está com os municípios. A princípio, como a Adriana disse, nós visitamos 7 dos 8 municípios que estão prospectados para o projeto. Hoje a gente está com a felicidade de estar com o 8º município participando com a gente, que é
é São Vicente. Mais lá na frente vocês vão ver um pouquinho mais de detalhe. Na sequência, a gente vai ter um bate-papo com a Rosana Vega, que é a chefe da área de proteção à criança e adolescente do Unicef Brasil, que ela vai explicar um pouquinho o porquê do Crescer com Proteção, né? Esse projeto que a gente está celebrando junto com o Ministério Público do Trabalho e também com os 8 municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Em seguida, a Adriana volta com a gente, fazendo uma conversa um pouco mais detalhada sobre como é que está o projeto. Muitos de vocês viram a proposta do projeto na nossa visita em março. Muita coisa aconteceu, além da pandemia, de março até agora, e a gente quer contar isso para vocês. No final, a gente vai facultar a palavra aos prefeitos, né, que tiverem aqui do município, como as autoridades, e também a gente vai se deter a perguntas e as respostas das perguntas que serão colocadas somente no chat. A gente não vai ter tempo nessa 1 hora de para a gente abrir um grande diálogo. Nós faremos outros momentos, então é de suma importância que você registre suas dúvidas e as suas questões no chat, no bate-papo aqui do lado, que eu vou estar monitorando com vocês. Tá bom? Queria passar para a Rosana, para que ela possa dar continuidade na conversa com a gente. Bem-vinda, Rosana. Boa tarde. Ô, Ranieri, Gabriel. só para dar uma boa tarde a todo mundo aí, o pessoal tá aí, a Aninha, estão todos aí me representando. Não vou ficar na reunião, como você sabe, eu estou em casa me recuperando aí do Covid. E um abraço para todo mundo. O pessoal tá aí, a Ana, que é secretária de assistência, ela tá participando aí da reunião. Tem outras pessoas também já de Canané aí participando. Então, só para deixar um abraço para você e para todos aí. E logo mais a gente participa aí das próximas reuniões, tá bom? Um abraço. Gabriel, obrigado. É uma honra a gente receber você aqui. Eu sei do seu estado de saúde, a gente tem acompanhado, a gente deseja melhoras para você. A gente também sabe que o prefeito de São Vicente também está com Covid e de um outro município que agora eu esqueci. Acho que é Prefeitos aqui, Juquiá, o vice-prefeito de Pariquera, nós estivemos juntos, inclusive, pegamos, acho que junto no Palácio em São Paulo. E são os 3 aqui do Vale. Acredito que o Luiz Maurício também já passou por isso, né, em Peruíbe, o prefeito de São Vicente agora. Tem mais alguns outros prefeitos aí que a gente conhece também que estão passando, porque estamos na linha de frente também aí, né? Mas agradeço aí pelo convite e vou ficar representado aí pela Ana, que é minha secretária de assistência social. Tá bom? Muito obrigado, Gabriel. Eu revisei a lista aqui, não vi nenhum outro prefeito presente. Se tiver algum outro prefeito de um dos 8 municípios, dos 7, né? Canané acabou de falar, pudesse também dar um oi. Eu estou vendo, revisando a lista, não encontrei o nome de ninguém, pode estar com algum outro nome. Se algum outro prefeito também entrar, gente, no meio do caminho e vocês perceberem, por favor, nos alertem que a gente dá a palavra a eles. Acho que o Gabriel já saiu, né? Já. Estou saindo agora, opa, tá? Gabriel, obrigada e melhoras rápidas para você, viu? Se cuida. Obrigado e uma boa reunião a todos aí. Obrigada. Eu vou só, antes da Rosana, Ranieri, a gente viu que a maior parte das pessoas que estão participando hoje é de pessoas que já estiveram conosco no primeiro encontro, né? Mas tem algumas pessoas novas. Então, só para dar uma contextualizada muito rapidinha antes da Rosana entrar, só lembrar, né, que eu não sei como é que tira esse negócio aqui de cima. Se alguém souber, por favor, para não ficar atrapalhando, bom, vou colocar aqui embaixo. Então, só para dar uma contextualizada, né? Então, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está presente em todo o mundo, são mais de 190 países e territórios hoje, e o Unicef é o braço da ONU para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a nossa atuação acontece desde 1950, né? Já está há mais de 70 anos, desde 1946, desculpe, desde 50 no Brasil. Então, a gente está há mais de 70 anos atuando em todo o mundo pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Aqui no Brasil,
Nós estamos em todos esses pontos que vocês estão vendo mais escurinhos no mapa. Nós temos escritório em São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus e Roraima. E depois a gente tem atuação em capital também em Maceió e em Vitória. Mas sem escritório, né? Maceió e Vitória sem escritório. E o nosso escritório central fica em Brasília. Então, em todas essas regiões, o Unicef atua a partir desses escritórios das capitais, mas nós estamos em mais de 1.900 municípios no semiárido, na Amazônia e em cada uma dessas capitais que vocês estão vendo pontuadas no mapa. E aí, ao chegar, então, nessa região do Vale do Litoral Sul, a gente está trabalhando com 8 municípios, né? Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente. Então, isso só para dar uma contextualizada geral, né? Só para lembrar de onde que a gente está vindo, né? E aí eu passo, então, para a Rosana e depois eu volto a falar especificamente do projeto. Rô, eu te ajudo aqui com a troca de slides. Sim, você se pode trocar bem. Para mim, se me ajuda, então vai ser mais fácil. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Rani, me estão escutando? Sim, Rosana. Sim, Rosana, alto e claro. Alto e claro, tá bom, porque às vezes fica meio atrapalhado. Então, boa tarde para todos e todas. Meu nome é Rosana Veiga, eu sou chefe de proteção de crianças e adolescentes para aqui, Unicef Brasil, basada em Brasília, mas trabalhando sempre muito com os colegas lá no Sudeste. Muito feliz de participar nesta primeira reunião para mim, mas sempre acompanhando também esta possibilidade de trabalhar juntos para promover um ambiente que seja de proteção para todas as crianças nessa zona. Então, basicamente, eu queria compartilhar com vocês um pouco a ideia de que temos detrás do título, não? De por que crescer com proteção. Se bem o foco inicial pode ser o trabalho infantil, é muito importante entender que o trabalho infantil não é simplesmente um assunto que está isolado de outras situações. Todos vocês sabem o que é trabalho infantil, conhecemos o que é ECA, sabemos também as diferenças entre as piores formas do trabalho infantil, aquelas formas de trabalho que são proibidas, mas também aquelas outras que são também as idades, quando tem que ser possível o trabalho infantil, além de aprendizagem. Mas para mim acho que é muito importante que nós lembremos aqui que o trabalho infantil não é simplesmente uma consequência de situações financeiras, como pode ser, ou econômicas, como pode ser talvez simplesmente definido, senão que tem que ver também muitas vezes com situações de violência que já estão na casa ou que depois podem acontecer. Então, para nós, do Unicef, gostamos também de entender essa situação de vulnerabilidade dos direitos da criança desde um ponto de perspectiva de uma continuidade de situações que tem que ver com a desproteção ou com a possibilidade que os direitos das crianças não estão sendo respeitados. E aí também acho que é muito importante, e forma parte também de um dos componentes do trabalho e que vamos a fazer junto da intervenção, é a justificativa. Como nos outros casos da violência, geralmente os tipos de violências podem chegar a ser justificados, né? Seja por assuntos, como falamos antes, de privações econômicas, seja porque culturalmente é aceito. O mesmo também acontece, por exemplo, com a violência física, com os assuntos também da violência emocional e violência sexual. Então, eu acho que é muito importante que nada justifica que nenhum tipo de violência seja aplicada, seja feita contra as crianças. E trabalho infantil também é essa possibilidade. Mas considerando que o país tem muitos progressos nesse sentido, né? Então, ha progressado muito nesse sentido. Tem também legislação que ajuda, por exemplo, os adolescentes a trabalhar e também continuar estudando. E então, é como também, de alguma maneira, fortalecer, nesse sentido, essa possibilidade. Então, no Brasil, a gente já viu também que houve realmente uma redução muito significativa do trabalho infantil
nos últimos 20 anos, não? Quase uns 57%. Mas agora a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um alerta sobre a situação que o Covid pode nos trazer, não somente aqui no Brasil, mas a nível também mundial. Por isso, este ano, há uma alerta muito específica para ser comemorada, para ser lembrada o 12 de junho, que é na sexta-feira, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, de ficar alerta a que o trabalho infantil não seja outra vez uma preocupação como foi no passado, né? Então, mais que nunca, a gente tem que proteger as crianças de não ficar vítimas da exploração laboral, de tipos de trabalho diferentes. Coloca um som. Está escutando? Um comentário para mim? Acho que não, alguém abriu tá bom. o microfone sem querer. Tá bom. Então, e que também aqui a gente já tem na campanha rolando para o FENEPET, que é muito cedo, é muito triste e muito covarde cortar infâncias pela metade. Que é a mesma situação, de realmente nós ter realmente cuidado do que pode acontecer. Um desafio que fica para o Brasil é realmente entender também algumas das situações que ainda continuam um pouco disfarçadas. Então, por exemplo, situações como pode ser o trabalho infantil doméstico, que vai a ser muito mais sofrido pelas meninas, ou também que dentro do trabalho infantil, a população parda e a população negra são aquelas que têm ou que apresentam a estatística maior quando falamos do trabalho infantil ainda nessas situações. A seguinte pode ser, Adriana? Então, por que crescer com proteção? E crescer com proteção significa isso. Quando a gente está falando também de proteger a uma criança para que não seja vítima do trabalho infantil, também está falando que temos um sistema, um ambiente, uma comunidade, um sistema que está protegendo as crianças em todo sentido, não somente com o trabalho infantil, que vai ser talvez um dos nossos principais focos, mas ao mesmo tempo estando alerta e também trabalhando para proteger os outros tipos da violência, trabalhando muito também na prevenção, para que depois não seja mais difícil a recuperação da violação dos direitos e manter essa garantia. Então, nesse sentido também, eu gostaria de compartilhar e de lembrar um pouco o que se chama as 4P dentro da Convenção dos Direitos da Criança, que o ECA também repete totalmente. Então, direitos provisionais que têm que ver com todos os direitos que têm que ver com o crescimento, com garantir às crianças um ambiente onde eles tenham a possibilidade de se desenvolver, tanto fisicamente, mas também psicologicamente, emocionalmente e socialmente. Os direitos de proteção, que são aqueles que estamos particularmente falando nesse sentido, que são contra as violências, violência física, violência sexual, violência emocional, mas também, como falamos antes, também o trabalho infantil sendo uma exploração e os outros tipos também de violência, como podem ser o abuso, o maltrato, negligência e abandono. Direito de participação, a terceira P, que tem que ver com o direito a expressar sua opinião. Dentro das intervenções, um dos eixos que são muito fortes são os eixos relacionados também à participação dos adolescentes e das crianças, para também nos ajudar eles como agentes da mudança a, por um lado, por exemplo, a trabalhar com esse tema da justificativa, mas também para entender e nos adaptar e identificar quais são as melhores formas de prevenir a violência, mas também depois de responder à violência. E o quarto são os direitos preventivos, que tem que ver com realmente contar com um sistema que proteja o cumprimento dos direitos da criança. Então, aí também nós vamos trabalhar muito nesse sentido, mas também nas atividades que têm que ver com a prevenção e a sensibilização para todos compreender e para todos juntos trabalhar que nenhum tipo de violência se justifica, incluindo o trabalho infantil. Muito obrigada. Antes de eu dar continuidade, queria aproveitar para apresentar a Luciana Febo. Luciana, se você puder fazer um tchauzinho aí na câmera. A Luciana é a chefe da região Sudeste, aqui do Unicef. Olá, Adriana. Olá a todos. Vocês me escutam? Sim, Lu.
Eu liguei a câmera, vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo, então... Também, nós te vimos. Ah, tá. Então é um prazer estar aqui com Tivemos vocês. Meu objetivo aqui é escutar vocês, vou falar pouco então, para dar mais espaço. Sou a coordenadora do Território Sudeste, do Unicef, que compõe os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e de uma forma mais simples que eu posso me apresentar, na verdade eu sou uma costureira dentro do Unicef. Eu costuro as diferentes iniciativas que acontecem no nosso território, seja de São Paulo, nos demais estados. Eu também costuro, né, faço os links, as relações com as iniciativas do Unicef das diferentes áreas, não só da proteção, como da educação, da saúde, e também faço essas conexões com os outros territórios, seja do território do Nordeste, do semiárido brasileiro, ou do território da Amazonas, né, da região amazônica. Então, assim, saber de vocês, escutar vocês, para mim é essencial para poder fazer essa costura bem feita. O Unicef realiza essa parceria com o MPT em São Paulo, em duas regiões do estado de São Paulo, mas também realiza em outros estados, em outros territórios do Brasil. E aí a nossa mestra interlocutora Rosana Vega é quem está à frente, né, desse MPT, e eu me relaciono, então, fazendo essas conexões. De novo, um prazer estar com vocês, quero escutar bem o que cada um vai falar, enfim, vamos trocar hoje um dia importante para todos nós do Unicef. Muito obrigada aí por essa oportunidade, Adriana, de estar, enfim, me incluindo e me apresentando a todos 8 municípios participantes. Um abraço. Obrigada, Luciana. Bom, então, só para retomar, gente, por que a gente está desenvolvendo esse projeto, né? Novamente, como tem gente nova aqui, lembrando que é uma parceria inédita entre o Unicef, o MPT e os 8 municípios do Vale do Ribeira e a Baixada Santista. Então, como eu disse para vocês na primeira visita, é a primeira vez que o Unicef vai para esses municípios. A gente está aprendendo uma porção de coisas sobre as cidades, aprendendo com vocês, analisando os indicadores, entendendo como é que funciona bem a região. O Ranieri é da região, né? Ele é de Registro, mas também morou em algumas das cidades aí do litoral. Enfim, então é uma novidade para todos nós e a gente está muito feliz e estamos muito orgulhosos de estar trabalhando com vocês. E a gente acredita também que essa iniciativa tem um potencial de inovação e de inspiração de iniciativas semelhantes em outras partes do Brasil. Tanto da iniciativa em si, quanto das coisas bacanas que vocês estão fazendo nos municípios, né? Então, só na primeira visita a gente já identificou uma porção de coisa que vocês fazem e que a gente não sabia e que podem ser registradas como boas práticas e disseminadas entre os outros municípios. O que nós queremos é proteger as crianças e os adolescentes de todas as formas de violência, apoiando o aperfeiçoamento de políticas públicas, fortalecendo gestores, engajando adolescentes e sensibilizando os cidadãos. O que a gente já fez, né? Vocês devem se lembrar, nós estivemos aí em março e dissemos que em junho a gente voltaria já com atividades presenciais. Mas a gente não contava que um vírus nos pegasse no meio do caminho, né? E foi muito simbólico, porque a gente estava terminando a nossa visita aos municípios e a situação foi piorando, foi piorando, foi piorando. Eu sei que no último dia de visita, a gente voltou para São Paulo e no dia seguinte a gente não podia mais ir para o escritório, porque as coisas já estavam muito complicadas em termos da disseminação do vírus. Então, obviamente, a gente teve que se readaptar, né, se reorganizar para essa nova realidade. Então, nós visitamos os 7 municípios, um foi engajado depois, que foi São Vicente. Não sei se vocês se lembram, a época da nossa visita, São Vicente estava acabando de passar por um problema com enchentes, deslizamentos, mortes, enfim, a gente não conseguiu ir lá naquele momento, mas depois conversamos com o prefeito que também aderiu. Então, hoje nós temos 100% dos prefeitos que assinaram a carta de manifestação de interesse.
Aqui tem um pouco a repercussão que esse primeiro encontro teve, né? Queria chamar a atenção porque essa repercussão aconteceu muito em função do esforço das próprias prefeituras, né? A gente não fez uma comunicação proativa, assim, a gente não foi atrás dos veículos para dizer que a gente estava realizando a visita, mas as próprias prefeituras fizeram, os assessores de comunicação fizeram, e aí é um pouco de um resumo dessa repercussão. Essa semana também saiu uma matéria no jornal A Tribuna, falando sobre essa parceria. Isso veio depois, né, mais recente, saiu acho que anteontem, se não me engano. A gente criou um canal de contato permanente por e-mail e por WhatsApp com os municípios para a gente continuar conversando nesse período em que a gente estava fora, a gente entendeu o que estava acontecendo e para a gente poder também apoiar os municípios no enfrentamento à Covid-19, né? Então a gente começou a mandar uma porção de materiais que podem servir para os municípios utilizarem com famílias, com gestores públicos, com conselhos tutelares, enfim, aqui um pouco alguns exemplos dos materiais, né? Então, cartilha em linguagem super simples com Turma da Mônica, cards que podem ser usados, a Prefeitura de Cananéia, a Prefeitura de Ilha Comprida usaram, inclusive, uma parte dos materiais sobre violência. Esse Deixa que eu conto, que vocês veem na parte superior à direita, é um conjunto de histórias contadas para a criança de uma maneira divertida, leve, para que as crianças pequenas possam continuar aprendendo enquanto elas estão fora da escola. Enfim, uma série de coisas que a gente foi mandando para os municípios para apoiar nesse enfrentamento. E a gente começou também um processo de seleção para 2 organizações da sociedade civil que vão apoiar a Unicef no trabalho com os municípios. Então, esse processo começou com a divulgação desse chamamento público, né, para o qual a gente, inclusive, pediu a ajuda dos vários municípios para que nos ajudassem a identificar organizações da sociedade civil que pudessem ser possivelmente, né, essas organizações parceiras. Nós recebemos algumas inscrições, fizemos análise de proposta e agora a gente está no processo de finalização da construção dessas parcerias para começar as atividades, mesmo que online. Então, qual é a nossa ideia, a nossa proposta de cronograma para 2020? Essa marquinha continua me incomodando. Para 2020, enquanto a gente continua com essas regras de isolamento social, a gente continua não podendo fazer reuniões presenciais com os grupos. Então, agora em junho, Agora, em junho, a gente chamou esse reencontro com os municípios, esse virtual que a gente está fazendo agora, e a gente finaliza o processo para parceria com as organizações da sociedade civil. Em julho, a gente tem uma primeira campanha de comunicação que tem como foco o enfrentamento, a proteção, né, o enfrentamento às violências contra as crianças e os adolescentes, inclusive nesse contexto, né? Todos os levantamentos mostram que em situações como essa que a gente está vivendo, de isolamento social, em que as crianças estão fora da escola, fora dos serviços de apoio, conselhos tutelares fechados, enfim, os episódios de violência aumentam, né? Então, a gente vem com uma campanha para o enfrentamento desses diferentes tipos de violência, orientando com relação a canais de denúncia, que tipo de comportamento que a família pode ter com a criança para que não tenha atos de violência contra ela, que tipo de violência institucional que a criança pode sofrer, como reagir, por aí vai. Um diagnóstico sobre o sistema de garantia de direitos. O que a gente gostaria de saber? O que é que está acontecendo nos municípios, principalmente diante desse desafio da pandemia, né? Como é que os municípios estão, como é que os municípios estão reagindo, onde que precisa de apoio e por aí vai. E a gente começa a mobilização virtual dos adolescentes,
que, de novo, né, a nossa intenção é tê-los fisicamente, mas como a gente ainda não pode fazer reunião, eles ainda estão fora da escola, de todos os projetos que vocês desenvolvem, a gente vai começar uma mobilização virtual com eles. Em agosto, a gente tem a continuidade da campanha, né? A gente prevê a campanha para metade de julho para frente, entrando um pouquinho em agosto. A análise da situação da infância, né? Então a gente tem uma análise rápida em julho, muito em função da situação da pandemia, e aí em agosto a gente faz uma análise mais aprofundada, muito em parceria com os municípios, para a gente poder colher os dados, ouvir os diferentes atores, entender qual é a situação e ajudar na leitura desses indicadores. E também já desenvolvendo atividades com os adolescentes. Em setembro, o plano é ter uma primeira atividade de formação com os municípios, com a temática de como proteger crianças e adolescentes no contexto atual. O que a gente está chamando de contexto atual? A gente pode estar ainda nessa condição de isolamento ou não, a gente pode já ter voltado, muitos dos serviços já podem ter voltado, mas de qualquer maneira, essa é uma situação pela qual a gente não passará ileso, né? Assim, vai deixar uma porção de sequelas com as quais a gente vai ter que lidar. Então, como é que a gente lida com essa situação e o que a gente pode fazer para reforçar os sistemas de proteção à criança e ao adolescente? E a gente prevê aqui com uma interrogação uma campanha sobre eleições, mas ela pode acontecer também em novembro. Então, se as eleições forem transferidas para novembro, como é o que está sendo estudado mais fortemente agora, a gente não tem essa campanha em setembro, mas tem em novembro. A intenção dessa campanha é comprometer os candidatos com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente quer mobilizar tanto os candidatos quanto os eleitores para que olhem, para que destaquem a infância e a adolescência nos seus planos de governo, nos seus programas de campanha e, obviamente, em seguida nos seus programas de governo. Em outubro, que não está aqui, em outubro, tem um segundo encontro de formação dos adolescentes e aí a gente quer fortalecer as competências deles para lidar com as questões da internet, né? Uma vez que a gente está trabalhando muito online, eles principalmente, né? Talvez tanto quanto ou até mais que a gente. Então, como é que eles podem fazer isso de maneira segura e como a gente vai incentivá-los, inclusive, a mobilizar outros adolescentes, quais são os cuidados que eles podem ter e quais são as técnicas que eles podem desenvolver para eles serem mais engajadores também. Em novembro, a gente teria a segunda formação dos municípios com o tema Fora da Escola Não Pode. O que é que a gente está prevendo com esse... por que a gente escolheu esse tema, né? Porque a gente está prevendo que a volta das crianças à escola vai ser um desafio muito grande em 2021. Por uma série de razões, né? Por elas terem ficado muito tempo fora da escola, porque a pressão econômica vai falar alto, porque muitos podem deixar a escola para trabalhar, enfim, tem todo um contexto que pode levar à dificuldade de volta às aulas e que a gente quer ajudar os municípios a evitarem e a fortalecerem suas estratégias para que eles realmente voltem. E aí, de novo, a dúvida, né, sobre a campanha das eleições. Então, se as eleições forem em dezembro, a campanha acontece em novembro. E em dezembro, a repactuação com a nova gestão, né? Porque a gente está chegando no momento em que essa gestão está acabando, está começando a próxima e a gente precisa continuar com essa total união de forças. Para 2021, a gente destacou só os principais marcos, porque a gente está considerando muito, gente, eu não sei como é que vocês têm discutido aí nos municípios, mas a nossa avaliação é de que ninguém sabe exatamente ainda como vai ser 2021, né? Então, a gente espera que esteja todo mundo na rua, que todo mundo esteja na escola, que a gente possa se reunir e por aí vai. Então, a gente fez as previsões em cima dessa realidade, mas já pensando que
pode ser diferente, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda daqui para lá. De qualquer maneira, a gente continua com os ciclos de capacitações para os gestores públicos, começando pela primeira infância, passando por lei da aprendizagem, SINASE, lei da escuta protegida, lei da igualdade racial, atendimento a vítimas de violências, enfim, trabalho infantil, todas essas temáticas em torno das diferentes formas de violência. A continuidade da mobilização dos adolescentes e a realização de desafios com eles, e aí a organização com a qual a gente está conversando para a mobilização dos adolescentes já está cheia de ideias diferentes do que pode fazer com os adolescentes para atraí-los, para ajudá-los a engajarem outros adolescentes como eles, enfim, cheios de ideias criativas para a gente avançar nessa direção também. A gente tem no Plano Nacional a revisão do Plano Nacional contra o Trabalho Infantil, que é um trabalho que vai ser coordenado pela Rosana, que está com a gente hoje, falou há pouco. A gente tem 2 seminários, um seminário estadual, né, que deve juntar as iniciativas aí da região do litoral sul com uma iniciativa que a gente desenvolve também em parceria com o MPT aqui em São Paulo, capital, e um seminário nacional que deve culminar com um evento final em 2021, né, lá para o final do ano, que é um seminário em que a gente pretende reunir e dar visibilidade às iniciativas bacanas que estão acontecendo nos municípios, em outros locais também, né? Então, hoje, como a Luciana disse, a gente atua aqui em São Paulo e na Bahia, mas outras regiões do país podem se incorporar e aí a gente ter um caldo maior para o final do ano que vem. E uma segunda campanha de comunicação também está prevista, além do monitoramento dos indicadores, né? Então, a gente coleta os indicadores esse ano e depois vai monitorando. É óbvio, gente, que a gente sabe que os indicadores que a gente vai colher, eles não se modificam, né? Os indicadores processuais, sim, né? Tem serviço que pode melhorar, tem atendimento que pode diminuir o tempo, por exemplo. Mas os indicadores de mortalidade infantil ou de distorção da idade certa, eles não mudam radicalmente de um ano para o outro, mas a gente precisa ficar observando o movimento deles para ajudar a interferir se tiver alguma coisa que chame muita atenção de um momento para o outro. É isso que a gente tinha para apresentar hoje. E aí eu queria abrir para as perguntas. Vou pedir a ajuda do Ranieri. A ideia, então, era um pouco contar para vocês, né, por que a gente não está voltando agora em junho, e isso tem tudo a ver com a pandemia do coronavírus, mas que a gente seguiu trabalhando, né, com todas as limitações que existiam, e a gente continua com um cronograma previsto para implementação, para que o trabalho aconteça apesar disso, né, e que a gente possa se fortalecer, mesmo com essa situação mais delicada em todos os municípios. Vou parar de compartilhar aqui, tudo bem? Posso fechar essa tela? Aqui estão os endereços do Unicef, onde vocês podem encontrar todos aqueles materiais que eu mostrei e enfim, acompanhar tudo o que a gente publica ao longo do tempo. Vou fechar aqui a minha tela para eu poder, com a ajuda do Ranieri, responder as perguntas que estão lá. Dri, acho que o pessoal está um pouco tímido. A gente teve 2 participações. Uma do Jackson, eu não consegui ler, Jackson, de onde você é. E um outro da Janete Araújo também. O Jackson pergunta aonde ele pode acessar essas cartilhas que você compartilhou. E a Janete vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Departamento Regional de Saúde 4 da Baixada Santista, que inclui 9 municípios da Baixada Santista e que a sede fica em Santos. Eu estou entendendo que ela está oferecendo para a gente uma parceria com essa articulação. Tá. Então, para o Jackson você já respondeu, né, Ranieri? Sim.
Tá bom. Então, mas acho que essa dica é boa para todo mundo, né? O endereço de onde estão todos esses materiais que eu mostrei ali sobre coronavírus. E também sobre uma série de outros temas com os quais a Unicef trabalha. A gente fiquem super à vontade para se aproveitar deles. Então, a gente passa a palavra para a Janete, é isso? Se a Janete quiser falar, o Jackson, ele se identificou, ele é de São Vicente. Tem uma dúvida do Ernesto aqui. Como serão as capacitações com os gestores e como será a divulgação do projeto com as crianças e adolescentes de nosso município? O Ernesto de Mongaguá, da área de educação. Tá bom. Ernesto, então, enquanto a gente não puder fazer reuniões presenciais, a gente vai fazer online. Então, essa de setembro, por exemplo, o nosso plano é assim, preferencialmente presencial. Se não for possível ainda, a gente vai fazer por um meio virtual do tipo que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai chamar os especialistas em cada tema, né, para trazer para conversar com vocês, e vai fazer um pouquinho mais longo para dar tempo realmente das pessoas interagirem mais. Então, hoje foi esse só de 1 hora, porque para ser mais informativo e para a gente poder ser bem objetivo na atualização quanto ao que está acontecendo, né? E aí, bom, aí a gente vai indicar materiais para vocês, para leitura, dicas de manuais que vocês podem usar depois, dicas de sites para seguir, enfim, tudo que a gente juntar de informação para compartilhar com vocês. A de novembro, a gente realmente acredita que vai conseguir fazer pessoalmente. Aí é sobre busca ativa escolar. Então, a gente vai trazer um especialista em educação do Unicef para conversar sobre esse tema. E a gente vai ter essas 2 organizações que vão trabalhar com a gente, essas 2 organizações da sociedade civil que vão trabalhar com a gente para acompanhar depois o município, para ajudar a tirar dúvida, para olhar um plano, para acompanhar. Não consigo alimentar aqui o sistema da busca ativa escolar, por exemplo. Esses parceiros vão poder ajudar no dia a dia para dar continuidade às temáticas. A gente está pensando em fazer, tem 2 modelos. Um modelo que é reunir os municípios por grupos, por tamanho do município, né? Porque durante as visitas vocês apontaram muito isso, né? Assim, a diferença que você tem entre Ilha Comprida e São Vicente, por exemplo, é uma realidade completamente diferente e aí os problemas são diferentes e as soluções também são diferentes. Então, a ideia é que a gente possa reunir em grupos menores, mas que também a gente tenha a reunião de todos os municípios, para que a gente possa promover a troca de experiência entre eles, e aí um aprende com o outro, e dá sugestão, enfim. E como será a divulgação? A gente vai ter, então, o Ranieri sempre em contato com vocês, mas a gente vai ter essas organizações da sociedade civil que vão fazer todo esse processo de mobilização do município, quais são os profissionais que a gente está sugerindo convidar, convidar outros profissionais, né? Os profissionais do sistema de justiça, que são muito importantes. Se vocês quiserem indicar organizações da sociedade civil, enfim, aí a gente vai, de acordo com a temática, a gente vai sugerir quem são as pessoas que devem participar. Respondi? Joia. Tem uma outra pergunta, Adri, perguntando como vai ser o trabalho com os adolescentes e como eles participarão. E na sequência tem uma outra pergunta de como é que vai ser formada as comissões de participação nos encontros pelos municípios. Então, trabalho com adolescentes. O João tá aí não, né, Rani? Tá, Camará? Tá? Eu tô assim, Adriana. É que para vocês eu me chamo Vanessa Salgado. Ah, sua outra personalidade. A gente vem conversando com uma organização que chama Camará. Não sei se vocês conhecem, que fica em São Vicente e é super fera nessa área de mobilização de adolescentes.
e é com eles que a gente está construindo essa história da participação dos adolescentes. A ideia, gente, é que a gente comece com uma participação virtual, e aí a proposta da Camará é abrir um processo de seleção de alguns adolescentes, de um grupo pequeno de adolescentes no primeiro momento, e aí esse grupo vai trabalhar com os educadores da Camará para ir mobilizando outros. Então, a proposta é que a gente tenha um grupo de adolescentes em cada um dos municípios. E esse grupo vai desenvolver uma série de desafios. Primeiro, eles têm um bloco de capacitação, né, em que a gente ajuda eles a fortalecerem algumas competências que a gente chama de competências para a vida. Então, como é que eles conseguem, por exemplo, ter uma leitura crítica dos meios de comunicação? Como eles conseguem se colocar sobre as suas opiniões? Como eles devem se comportar na internet e por aí vai. E aí, assim, o Unicef tem muita experiência com esse trabalho com grupos de adolescentes, mas a Camará traz alguns elementos diferentes e que nos pareceram muito bacanas, assim, que é de incluir alguns elementos culturais, de trazer alguns artistas locais para conversar com esses meninos, de ir promovendo nos grupos a autonomia, né? Então, no começo tem educadores, aí depois eles vão se soltando e vão trabalhando mais sozinhos, e sempre em articulação com os grupos de adultos. Agora, a gente quer fazer isso de uma maneira que seja bacana para os dois lados, né? Então, se a gente tem o encontro dos adultos para discutir temas super técnicos, a gente vai ter que ter uma sessão que é diferente, em que tem a conversa, né, entre os adultos e os adolescentes. Então, esse é um pouco o resumo do que a gente pretende fazer. João, você quer acrescentar alguma coisa? Em 1 minuto. Então, pelo tempo, talvez seja melhor não, porque a gente vai ter tempo de fazer contato com todos os municípios e desenvolver com eles, né, o que a gente está construindo como proposta. É isso, é tudo isso que você falou, é fazer um processo de formação crítica, com muita inserção, né, na cultura, e contar com essa rede aí, que vocês todos aí, para a gente poder fortalecer esse diálogo com os adolescentes. A gente vai contar o tempo todo com vocês todos, aí, da educação, da saúde, da assistência, da cultura. Então, logo, logo, assim que as coisas caminharem, a gente já faz contato com vocês, tá bom? Legal. E, não, acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente consegue responder as outras, né? Quem mais? Tem uma pergunta que está questionando como vai ser formadas as comissões por município. Foi a Patrícia Laranja, que é de São Vicente, que fez essa pergunta. Então, essa pergunta, Patrícia, a gente tem uma sugestão que é uma composição pelas secretarias que são mais afetas à área da infância e da adolescência, né? Então, saúde, educação, assistência, são as corações, né? Mas cada prefeitura pode indicar quais são as outras que ela gostaria que tivesse. Então, esporte, cultura, cultura e lazer, dependendo da secretaria, a configuração da prefeitura, a configuração é diferente. Então, a gente vai mandar para as prefeituras um documento pedindo para indicar quem são essas pessoas, para que depois a gente possa manter o contato permanente. Isso não quer dizer que em toda capacitação precise ir todo mundo. Para a gente isso seria o melhor dos mundos, né? A gente gostaria muito que tivesse todo mundo sempre. Mas a gente sabe que isso pode quebrar o município em algum momento, né? Assim, tem município que é muito pequeno e que tirar 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo pode representar um problema. Mas tem alguém aqui comentando, por exemplo, do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, em que se trabalha, em que eles trabalham muito juntos, que estão num momento difícil devido ao ano eleitoral. Acredito que podemos somar ações e aprender muito juntos. Sim, com certeza, assim, a ideia é que a gente possa aproveitar grupos que já existem para a gente não ficar sobrepondo, né? Senão também a gente vai criando um monte de atividade para os profissionais e inviabiliza, né, a operacionalização em si.
Mais alguma pergunta, Rani? Sim, Dri, a gente tem mais uma pergunta. Eu vou fazer mais de uma para você ir agrupando, porque a Tá. gente tem 9 minutos, tá bom? Tá. Uma colocação da Priscila de Mongaguá diz que seria importante que os municípios monitorem as ações através de um comitê. Tem uma outra pergunta que está relacionada a isso, que é da Josiane de Itanhaém, que ela pergunta se pode agregar comissões e comitês de programa Criança Feliz, que também foi destinado à primeiríssima infância. Então está perguntando, acho que ainda é esse tema sobre a formação dos comitês e comissões por município para participar do projeto. Com certeza, gente. Então, a ideia de ter um comitê, sim, é bom que vocês estejam falando que é importante, que assim a gente está falando a mesma língua, né? Então, a gente vai fazer desse jeito que eu falei. Por que eu estou meio torta aqui? Desse jeito que eu falei, a gente vai pedir para a prefeitura indicar que grupo é esse, para que depois a gente possa se dirigir mais assertivamente às pessoas que devem participar. Acho ótimo que a gente possa juntar com outras iniciativas para que a gente possa fortalecê-las. E o investimento na primeira infância, gente, a gente está vendo muito, para ser muito justa, até a gente não tinha incluído esse tema no nosso projeto original, e o pessoal de Ilha Comprida nos chamou a atenção sobre isso, da importância da gente incluir formações sobre primeira infância e ajudar os municípios a fortalecerem essa área, que já tem uma porção de coisas acontecendo. Então, a gente começa o ano que vem com esse tema, que é um início de gestão, né? E aí tem um lastro maior, né? Tem pelo menos 4 anos para implementar as ações, mas com certeza o quanto mais a gente puder juntar, melhor. Eu perdi uma, Rani? Eram 3 perguntas. Eram 2 perguntas. As próximas estão falando especificamente sobre participação de crianças. Tem uma participação da Ana, que ela pergunta se as crianças de um CRAS podem ser incluídas no projeto. E a outra pergunta é do José Paulo Santiago, que pergunta qual vai ser o processo de seleção dos adolescentes e das crianças. Tá, gente, a gente vai trabalhar com adolescentes, tá? Diretamente, não com crianças. Trabalhar com criança é um outro processo, né? Então, a gente apoia indiretamente, mas a gente não vai fazer a mobilização e o trabalho de dia a dia direto com criança, é só com os adolescentes de 12 a 18. E a gente vai colocar, isso a gente vem desenhando também com o pessoal da Camará, né? Mas a gente quer colocar alguns critérios que permitam primeiro, que permitam que a gente entre em contato com os movimentos que já existem, né? Ou seja, quais são aquelas organizações que já estão trabalhando com os adolescentes nos municípios? Vocês contaram para a gente de vários grupos que já existem, trabalhos ligados à associação à Secretaria de Assistência Social, de Cultura, enfim, tudo isso que a gente pode convidar justamente parte desses adolescentes. E um desafio grande da gente garantir diversidade nesse grupo. Então, para esse primeiro grupo, a gente precisa de adolescentes que tenham um potencial de mobilizar outros. Mas isso não quer dizer que eles têm que vir 100% prontos, né? Porque senão isso faz com que a gente exclua os que já são excluídos, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente está buscando uma maneira de garantir que a gente tenha paridade, né? Assim, que a gente tenha diversidade de gênero, de raça e etnia, de adolescentes com e sem deficiência, que vêm de diferentes regiões da cidade, enfim. A gente vai encontrar um critério, um conjunto de critérios para garantir que tenha a maior diversidade possível. E cada um desses grupos que a gente vai começar menores agora, né, porque vai ser a fase digital, vai depois mobilizar outros. E aí a gente consegue garantir. O plano é que sejam 16 adolescentes por município. Mas a gente vai começar com 4. Então, isso vai crescendo até que a gente vai chegar, segundo o João, a gente vai passar pelo carnaval e enfim, vai criar uma porção de coisas aí que vai aumentando
essa vibração jovem no projeto. E aí, esse outro braço, né, que a gente quer realmente que os adolescentes estejam participando das atividades que os adultos também vão participar, para que a gente possa ter justamente esse diálogo. Tinha um quarto ponto, Rani. Joia, a gente está caminhando, a gente está com 3 minutos para encerrar e tem 3 perguntas, eu vou fazer ela, pedir para você fazer um Vou mais juntado, rápido. né? Vai. É uma dúvida que veio do Comitê Regional, perguntando se o trabalho principal são as formações e se os municípios vão fazer essas formações em conjunto ou em separado. Depois, uma outra pessoa que não está se identificando, é o 64211 e um número gigante, pergunta por que a gente não pode seguir utilizando esse meio virtual até mesmo depois da pandemia para se reunir. E uma outra pergunta que vem da Roseli, que é se a gente vai ter outro momento de conversar sobre essas questões de apoio aos municípios da região. Essa terceira pergunta é só assim mesmo ou tem... A pergunta é, teremos oportunidade de conversar sobre como podemos fazer para o apoio dos municípios da região. Somos 3 articuladoras da AB na região. Tá. Vamos lá. Atenção básica, né? Vamos lá. Se o programa de formações é o coração da iniciativa. Na verdade, o coração da iniciativa tem 4 pontos, 4 veias principais, né? As formações dos gestores, as atividades com os adolescentes, as ações de comunicação e as ações de monitoramento de indicadores e de análise de situação. Então, esses são os 4 braços do projeto. Se a gente pode seguir por esse meio virtual depois, sim, a gente pode mesclar as duas coisas, mas a gente quer muito também ter as atividades presenciais, porque tem algumas coisas que o meio virtual ainda impõe limitações, né? Então, a gente poder sentar, discutir em grupos, vai e volta, representa, inclui adolescente, deixa eles mais à vontade, cria mal-estar, resolve, sabe? Tudo isso ainda a gente acredita que ainda precisa de um pouco de interação pessoal. Os eventos grandes também a gente ainda gostaria de fazer presencial. Vamos ver, né, gente? Se o mundo nos impuser condições a ponto de que a gente realmente não pode, a gente não vai. Mas se a gente puder mesclar, eu acho que ainda é útil. Agora, claro, a gente pode fazer várias reuniões como essa, tanto com os municípios como um todo, como em grupos menores, e a gente pode ir trocando com vocês por outras vias, né? Então, Ranieri está sempre à disposição, é super conectado, conversa super bem por WhatsApp, vai chamando a gente, né? Assim, chama, a gente adora poder trocar com vocês, e assim que a organização parceira também tiver com a gente, vai ser mais um aliado para a gente continuar dialogando. Se a gente vai ter outros momentos de conversa, então é isso, né? É parte da resposta. Sim, a gente pode criar vários momentos de conversa como esse, e a gente pode fazer, inclusive, por temas, né? Então, assim, puxa, a gente está precisando... Vamos falar só sobre Covid? Vamos entender o que está acontecendo, o que mais que a gente pode fazer? Assim, é uma necessidade dos municípios? Nos acessem, né? Falem com a gente e a gente abre espaço para discussão. A gente só não gosta quando não vem resposta, viu, gente? Aí a gente fica meio chateada, putz, ninguém quer falar com a gente, aí a gente fica magoado. Mas se quiser falar com a gente fica mais feliz. Pode vir. Uma pena que agora não dá para convidar para visitar, mas daqui a pouco chegaremos lá. Joia, Adriana, com isso a gente conclui as perguntas do chat. A Gisele Domingues, da Assistência Social de Praia Grande, está pedindo para a gente incluir ela no grupo do WhatsApp. Gisele, você pode mandar o seu contato, eu posso fazer a inclusão. Os seus companheiros desse grupo também são administradores e podem te adicionar, mas, por favor, mande o seu contato. A Janete, ela se apresenta como do Comitê Regional de Mortalidade
E o grupo, aí tem uma outra pergunta do comitê sobre o grupo de WhatsApp. Sim, os grupos são por municípios. Eu faço a moderação junto com os representantes dos municípios. Então, nós temos 8 grupos, um com cada município, com cada participante do primeiro encontro, com os participantes que foram indicados pelas autoridades e pelas representações dos municípios. Então, o grupo já cresceu. E vocês podem continuar seguindo. O que a gente pede é que todo mundo que for envolvido com o projeto esteja no grupo do WhatsApp, porque ele vai ser nós percebemos ao longo desses meses que o grupo de WhatsApp ele é mais efetivo do que o e-mail. Eu sei que teve município que o e-mail foi para a caixa de spam, do lixo, e-mails que não estavam funcionando, que não chegou na secretária, no secretário, no chefe de departamento, e-mails que foram resgatados meses depois, e no WhatsApp, sim, todo mundo tem dado retorno muito rapidamente. Então, a gente continua formalizando os convites por e-mail, o aceite dos convites deve ser por e-mail, porque é um convite formal ao município, mas a agilidade da comunicação segue sendo pelo WhatsApp. Da minha parte, Dri, são 5:02, a gente tem mais 3 minutos para estar encerrando. Ranieri é a pessoa mais rigorosa com quem eu trabalho, viu, gente? É assim. Bom, se alguém tiver mais algum comentário, a gente não se importa de atrasar 5 minutos. A gente quis marcar um horário que não fosse prender muito vocês, que a gente sabe também das restrições de todo mundo chegar em casa com segurança e tal. Mas, enfim, a gente fica super à disposição. Quero agradecer muito por vocês terem participado. A gente teve uma adesão muito bacana, tem 46 pessoas com a gente agora. Então, muito feliz por estar com vocês de novo, muito esperançosa de que daqui a pouco a gente possa se encontrar pessoalmente. A gente tem também um abraço do procurador Gustavo, que é do Ministério Público do Trabalho, que não pôde participar do encontro hoje, ele lamentou muito, mas a gente espera que numa próxima ele também esteja com a gente. Tá bom? A gente poderia ouvir as palavras finais da Rosana e, de repente, um tchau da Luciana também? A Luciana saiu, precisou ir resolver uma emergência, mas eu me despeço, então depois a gente pode pelo menos fazer um tchauzinho assim de vídeo para a gente sentir mais. Rosana, quentinho. você quer dar suas palavras finais? Claro, como não. Simplesmente, outra vez, realmente agradecer a todos também pela participação e realmente por todas as ideias que a gente está escutando. Eu acho que vai ser uma intervenção muito, muito legal nessa integração da proteção das crianças e simplesmente não nos focar em um assunto que a vezes pode nos distrair. Então, eu fico muito, muito contente também de ser parte desta iniciativa, também com vontade de viajar, apenas seja possível, e também contem comigo para o que seja necessário. Então, um tchauzinho, assim como falam, desde aqui, muito obrigada. Então, pessoal, a gente agradece, a gente vai entrar em contato com vocês para passar novas informações através do grupo de WhatsApp e também do e-mail de vocês. Uma boa tarde a todas e todos. Vamos, tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Nos vemos aí, hein?